Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 30 do nosso podcast aqui, o Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que é o fleumático. Por que é muito legal? Porque eu sou fleumático, então eu acho muito legal falar disso, é só por isso. É um temperamento como outro qualquer, tem os seus problemas e as suas vantagens. Vamos falar um pouquinho aqui, principalmente na questão do filho, né? Quando você descobre que você tem um filho fleumático e o que você precisa ficar atento nesse sentido, né? Primeiro de tudo, a primeira coisa que chama muita atenção no fleumático como filho é a questão da imitação, né? A coisa de mimetizar os pais. Eu sei que isso é uma constante em crianças no geral, mas isso é particularmente complicado no fleumático, porque ele realmente acaba absorvendo muita coisa. E não só assim gestos e jeito de andar, jeito de falar e tal, são outras coisas. Primeiro porque a água ela se molda muito fácil, né? Então tem uma brincadeira, né, que fala que coitado do fleumático, ele já teve tantos temperamentos ao longo da vida que até hoje ele não sabe o que ele é. Então, se você tem um temperamento fleumático, ou se você chega num ponto que você ainda não descobriu, porque você acha que todos os temperamentos combinam com você, pode ser que você seja fleumático, dá uma olhada nisso daí. E o fleumático ele vai ser aquela junção, né, do temperamento do polo frio com o polo úmido, né, que forma o elemento água. Ele não só é muito adaptável, muito moldável, nem sei se essa palavra existe, mas você entendeu? Ele não só é isso, como a água também, ela reflete, né, muito bem. Então o filho fleumático ele vai tender a refletir muito mais as coisas dos pais. Ele tem que tomar muito cuidado porque você pode acabar transmitindo para o seu filho algumas coisas que você não queria que ele absorvesse, como por exemplo algum defeito seu, alguma forma sua de encarar a vida que você sabe que é um problema, você sabe que você luta contra isso. E tomar cuidado para o moleque acabar não absorvendo isso. E eu falei disso por alto, né? Eu não queria ficar entrando muito em questões pessoais aqui, mas se você olhar o primeiro episódio, de novo, né? Eu acho que eu já fiz referência a esse episódio algumas vezes. Se você olhar o primeiro episódio, você vai ver que eu estou falando lá na questão do mapa de qualidades e defeitos. Tem algumas coisas que eu acabei absorvendo do meu pai, uma parte voltada assim para uma certa implicância com as pessoas à minha volta e tal. Ele tem isso muito forte, né? Meu pai é um capricorniano típico e melancólico típico também. Então, é uma pessoa que tem uma tendência de ser muito metódica, e aí talvez quando a coisa foge um pouco do método que ela tem ali para tudo, né? Aquela coisa bem certinha ali e tal. Quando você insere ali um elemento de caos no meio disso daí, qualquer elemento que seja um jeito diferente, às vezes até de fazer a mesma coisa, a pessoa vai lutar contra, né? Com todas as forças, ela vai querer voltar para aquilo. Lembra que é o elemento da terra, né? O Capricórnio é um signo de terra e o temperamento melancólico é também simbolizado pela terra. Então, esse tipo de coisa não é muito a cara do fleumático, mas eu acabei absorvendo isso de forma inconsciente, obviamente, né? Enquanto eu me desenvolvia dentro de casa. Então, tem que tomar muito cuidado com o filho fleumático em relação a isso. Agora, o pai fleumático, ele precisa tomar um outro cuidado também. Ele precisa tomar o cuidado da questão da distância, da frieza mesmo. Principalmente se ele tiver mais ênfase no polo frio. Porque o polo úmido, essa é a questão também, né? É difícil lidar com o fleumático por conta disso. O polo úmido, ele vai tender a ser mais adaptativo.
Então ele vai ser fácil de lidar por um lado. Agora, o polo frio vai jogar esse pai para um canto que é só dele. E é um canto que, se não for respeitado, ele vai se sentir invadido mesmo, vai se sentir afrontado, confrontado com frequência. Então, eu tive a sorte de ter uma esposa que entende isso, e também não foi algo automático, né? Muitos anos de conversa e tal, tem umas coisas dela também que eu passei a entender, ela passou a entender mim, enfim, é casamento, né? Assim. E eu tive essa sorte, assim, de ter uma pessoa que entende isso. Eu realmente tenho essa necessidade da a questão do distanciamento, assim, de ter um momento que não é uma afirmação do tipo, eu preciso do meu momento, eu preciso... Não é um quesito egoísta, simplório, assim, não é uma coisa meio adolescentinho revoltado, não é isso. É realmente ter um momento onde as coisas estão calmas. Sabe quando você tem um dia assim muito agitado, um churrasco com a família toda na piscina, por exemplo. E aí a piscina, o nego pula na piscina, já não sei o que, bate a piscina lá. E aí quando você sai da água e você sente a água se acomodando, assim, que você vê que os movimentos da piscina começam a ficar um pouco mais calmos, e aí lá pro final do dia você vai ver que ela ainda tá mexendo um pouquinho e tal, lá mais pra frente, talvez de noite, que ela vai acomodar e realmente ficar paradinha ali e tal. Para que ela fique paradinha, para que ela fique em equilíbrio, para que ela fique, né, num estado natural dela, é preciso que não haja pessoas ali dentro. Isso é muito interessante, porque as pessoas com temperamento fleumático, elas têm muito isso. Principalmente, como eu falei, se tiver um predomínio do polo frio. Aí, o fleumático e o melancólico vão ter muita semelhança. Mas, ao mesmo tempo, o fleumático pode ter mais predomínio do lado úmido. E aí ele vai tender a se parecer mais com o sanguíneo. Não na questão... O que vai diferenciar o sanguíneo do fleumático, nesse caso, vai ser a questão da expansão, né? O sanguíneo, ele vai chegar em todos os ambientes que ele chegar, ou quase todos, e ele vai ocupar o local todo, se deixar, né? Principalmente se ele tiver alguma familiaridade com algumas pessoas ali, ou com o local. O fleumático não tem tanto isso, mas o fleumático, numa roda de conhecidos, por exemplo, num local onde ele conhece as pessoas, onde ele consegue transitar com uma certa segurança ali, né, entre uma turma que tem aqui, uma turma que tem ali e tal, ele consegue mimetizar, isso é muito legal, consegue mimetizar uma espécie de temperamento sanguíneo provisório, né? E aí as habilidades sociais do fleumático, quando ele faz um pouco mais de força, né, de abafar um pouco esse polo frio, ele começa a tentar desenvolver um pouco mais esse polo úmido, as habilidades sociais dele tendem a ser muito boas. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade, né, a princípio, mas depois que vencida essa dificuldade, ele consegue ter o bom senso muito bem desenvolvido. Porque o sanguíneo, muitas vezes, ele vai ser um pouco tagarela mesmo, né? Então ele fala mais do que deve, ele expõe as pessoas, ele conta coisas que não era para contar. Então, assim, o sanguíneo, ele tem essa coisa de ser uma torneira aberta mesmo, né? Na hora de conversar e tal. O fleumático não tem esse problema, porque ele naturalmente já tem digamos assim, um mecanismo de defesa natural contra isso, que é sempre pensar muito antes de falar, porque no final das contas ele não quer ficar se expondo. É esse o ponto. E se ele pudesse escolher sempre, ou quase sempre, ele estaria em outro lugar. Ele estaria naquela situação onde a piscina já está tendendo para um equilíbrio. Assim, aquela tendência a equilíbrio é sempre um objetivo do fleumático. Então, qual que é o perigo aqui do pai fleumático? É dele ser frio com os filhos, dele ser mais distante, dele ser mais quieto na dele evitar elogiar as crianças, não porque ele tem má intenção, mas porque ele
ele não lembra mesmo que tem que elogiar as crianças. Ele não lembra mesmo que tem que agradecer, sei lá, a esposa porque ela fez um puta almoço delicioso no domingo, por exemplo. Ele não lembra que ele tem que, sei lá, fazer festinha porque a criança escreveu alguma coisa certa, sabe? Ele não sabe que ele tem que demonstrar interesse quando alguém aparece contando uma coisa totalmente nada a ver com nada, assim. Tipo, sua mãe vira e fala, a tia Lourdes comprou um colar muito bonito. E daí? Foda-se, tia Lourdes, nem tem 3 anos que eu não vejo ela. E, tipo, por que você tá me contando isso, né? Não faz o menor sentido. Mas, no final das contas, quando ele consegue ter um pouco mais de controle sobre o elemento frio, consegue ter um pouco mais de mimetização dessa expansão que é natural do temperamentos quentes, a coisa fica bem legal, porque ele consegue fingir muito bem, tão bem a ponto de que as pessoas não percebem que ele daria tudo para não estar ali naquele lugar. E que ele daria tudo para estar no cantinho dele quieto, inclusive com os filhos. Inclusive, se combinasse todo mundo de ficar sempre quietinho no canto ali, todo mundo sentado na frente da TV, por exemplo, vendo um filme, ele ficaria ali para sempre. Né? A questão do fleumático é talvez a agitação que o mundo impõe a certas situações, né? E tem outra coisa muito importante do fleumático, que você como pai ou você como filho, né? Se um dia você foi uma criança fleumática, o fleumático ele tem a capacidade de ter um pensamento de longo prazo um pouco mais natural do que os outros. Talvez um pouco menos natural do que o colérico. O colérico ele tem um foco muito maior em tudo. E é quase que um foco baseado em ódio. Né? É uma obsessão quase. O fleumático ele tem um elemento, porque eu não sei se vocês já repararam quando você quer fazer algum tipo de extração, por exemplo, você pega um pote, enche de água e coloca lá dentro alguma coisa, alguma planta e tal. Não vai acontecer nada nos primeiros, sei lá, primeiras 72 horas. Depois disso, a água começa a extrair aquela coisa, né, a substância que você quer e tal, ou então corroer aquela coisa. Então, o pensamento de longo prazo de um fleumático tem muito a ver com uma ação de longo prazo que a água tem, porque você pode colocar o que for na água ali, ela não vai se mexer, ela vai se adaptar àquilo, ela vai se organizar em volta daquilo e com o tempo ela vai começar a extrair coisas daquilo. Então, eu vejo que talvez o fleumático tenha uma ideia de que o longo prazo é mais importante do que o sanguíneo, por exemplo. O melancólico também tem, mas o melancólico talvez ele fique mais ansioso porque ele quer ver resultado. A praticidade do melancólico costuma atrapalhar ele caso ele precise pensar no longo prazo, sabe? Porque não é uma coisa que você faz e vê o resultado. Afinal de contas, é longo prazo. Então você tem que fazer todo dia um pouquinho para ver o resultado lá na frente. Isso pode deixar o melancólico um pouco ansioso. Mas nós não estamos falando do melancólico, então vamos voltar. O colérico tem um foco, como eu falei, muito baseado quase que no ódio do negócio. É diferente, mas o fleumático ele consegue fazer isso de uma forma mais natural. Quando ele tem algo que tem o interesse dele, que desperta o interesse dele, que ele consegue vislumbrar que isso vai ser importante no longo prazo, realmente é uma máquina de pensar no futuro, assim, é uma máquina de concentração, de foco e de resiliência, principalmente. Então, se você tem um filho fleumático, é muito importante que você já comece a tentar puxar essa característica dele, tentar modular a cabeça dele para que ele desenvolva isso, né? Talvez ele tenha isso de uma forma natural, de uma forma instintiva, mas ele nunca parou para pensar nisso. Então, seria legal você conseguir puxar isso dele e, como pai, tentar ser o mais próximo possível, tanto, né, dos meninos quanto da sua esposa, porque eles precisam
da sua demonstração de afeto, né? É uma coisa que as pessoas normais precisam, o fleumático não precisa tanto. Então, para ele é difícil colocar no lugar do outro. E é isso aí. Eu acho que deu para dar uma geral. Lembrando, novamente, que tem o canal no Telegram, que tem bastante... Os podcasts estão todos lá já. E eu coloquei lá hoje um artigo que é um manual de como estragar completamente o seu filho. Assim, é um negócio meio assustador, assim, eu até coloquei isso lá. E é muito legal que vocês vejam o que exatamente eu sou completamente contra e vou ser oposição àquilo sempre que eu tiver oportunidade com os meus filhos, e sempre que alguém me perguntar, eu vou defender a posição contrária a tudo que está ali. Né? Vou dizer, não, porque veja bem, ser pai é uma coisa que a gente aprende no caminho instintivamente. Ser pai não tem regra, é tudo a gente vai vendo aí do que é, não tem certo e errado, e não sei o quê. Todo o meu esforço para construir isso daqui, tanto o podcast, quanto o perfil, quanto o canal no YouTube, quanto tudo que eu pretendo fazer daqui para frente, é exatamente para construir uma cultura que é o contrário disso, que sim, existe certo e errado. É óbvio que as pessoas envolvidas são diferentes, como pai você é diferente de outros pais, e como filho, seu filho vai ser diferente de outros filhos. Mas existe sim um direcionamento, uma forma correta de fazer as coisas. Essa coisa de que não tem certo e errado, não sei o quê, isso só faltou falar isso, que é uma opressão da sociedade para que a gente faça as coisas do jeito que a sociedade quer que seja e tal. Só faltou isso. Então, se você tem curiosidade de saber praticamente tudo que eu abomino nesse podcast, nesse perfil, dá um clique aí no nosso grupo lá do Telegram e dá uma lida nesse artigo que é muito pedagógico para você fazer o exato oposto. É uma lição legal aí para vocês. Tá? Muito obrigado e até a próxima, até amanhã.